Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia, que este dia seja mais um dia de grandes bênçãos para você, um dia onde o Pai Celeste consiga manifestar o seu imenso poder e amor sobre a sua vida. E por que eu digo isso, que o Pai Celeste consiga? Será que ele não tem poder para isso? Não, poder ele tem, mas acontece que para agir em nossas vidas, Deus exige que a gente demonstre fé. Como diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer curar, filho. Deus quer libertar. Deus ele quer prosperar. Ele quer confortar. Deus quer dar direção, amparo, sabedoria, vitória, mas tudo isso e qualquer outra coisa que nós precisemos de Deus, recebemos somente pela fé. Por isso que Tiago diz na Bíblia, se você precisa de alguma coisa, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, ou seja, não tem firmeza, né? E aí ele arremata dizendo assim, não suponha tal pessoa que duvida, que receberá do Senhor alguma coisa. Então, Deus te ama, Deus quer o teu bem, Deus quer manifestar o seu poder na sua vida para te levantar, para te prosperar, para te curar e tudo mais, mas é necessário que você tenha a fé que ele pede para você. E aí você pode perguntar, né, pastor, como é que eu faço para ter essa fé? A própria Bíblia, ela dirige a gente nesse sentido. Ela diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Gente, a fé genuína, ela só vem por ouvir a palavra de Deus, tá bem? Não é apenas a fé que Deus existe. Porque de repente você pode estar pensando isso, né? Você pensa assim, mas eu tenho tanta fé. Então, com tanta fé que você acha que tem, a sua vida devia estar mudada já, não é verdade? Mas a fé que você tem muitas vezes, sim, é uma fé grande que Deus existe. Mas a fé de que Deus existe não é a mesma fé para se receber coisas dele, entendeu? Saber que Deus existe já é 50% do caminho, né? Agora, para se receber de Deus o que nós necessitamos, para ver Deus se manifestar em nossas vidas, precisamos mesmo saber o que Ele diz em Sua palavra. Então, não é apenas crer que Deus existe, mas crer naquilo que Ele fala para a gente. Então, quando nós cremos naquilo que Ele fala, então nós recebemos a fé. A fé que é capaz de agradar ao Pai e fazê-lo nos abençoar ainda mais. Você também pode perguntar, né? Tá certo, pastor, mas ouvir a palavra de Deus traz fé. Mas aonde que eu consigo ouvir a palavra de Deus? Eu tenho que procurar alguém, um profeta, alguém que vê as coisas, alguém... Não. Você não tem que procurar ninguém. Você tem que ir na onde? Na fonte onde todo crente bebe. A palavra de Deus, a Bíblia, é aqui, ó. Você tem que ser dirigido pelo que está escrito aqui. É isso aqui que traz a fé verdadeira para você. E daqui a pouquinho eu vou trazer para você essa palavra que eu tenho certeza vai te fortalecer muito espiritualmente, tá bem? Hoje estamos fazendo aí mais um vídeo sobre a nova criação. Algo mais que a Bíblia revela a respeito da nova criação. Nova criação é aquela pessoa que se converteu a Cristo, que se converteu genuinamente, que nasceu de novo, não é? Que creu em Jesus como Senhor e Salvador e mudou de vida nesse sentido, né? De passar a viver obedecendo a Cristo. Então é a pessoa que nasceu de novo, que também a Bíblia chama de uma nova criação. A nova criação tem direito a muitas coisas e mais uma delas veremos daqui a pouquinho. Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o joinha aí, por favor, tem ajudado muito, viu? Inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações, porque fazendo assim o YouTube avisa você quando a gente lançar um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo, escreva aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos passando esses nomes para um caderno de orações e oramos por todas essas pessoas, ok? Olha só o que a Bíblia diz a respeito de você e de mim, nós que já aceitamos a Jesus. Vou ler para você. Romanos capítulo 8, versículo de número 37. Diz assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele
que nos amou. Vou ler de novo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha que interessante essa palavra aqui, é uma revelação de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo isso aqui, ele escreveu para os crentes, ele escreveu para as novas criaturas que não sabiam que eram mais que vencedoras, como ele diz aqui, mas Paulo está dizendo, sim, nós somos mais que vencedores em todas estas coisas. Em quais coisas que Paulo está falando? Sobre quais coisas que ele está falando? Em quais coisas que nós somos mais que vencedores? Então ele fala assim, olha aí, ó, versículo 35, 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, em qualquer luta que você se encontre. E eu pergunto para você agora, você está passando por alguma luta? Uma luta de tribulação, uma tribulação grande na sua vida? Uma angústia por alguma coisa que aconteceu ou está acontecendo? Uma perseguição por parte dos demônios ou por parte dos homens? Por parte dos seus colegas de trabalho? Uma perseguição na própria família, de repente? Está acontecendo isso com você? Ou fome, quer dizer, no caso aqui, é escassez, né? Escassez mesmo de grana. As portas estão fechadas e você não sabe mais o que fazer. Ou nudez. Nudez aqui, no caso, é realmente aquela situação onde a pessoa está abaixo da miséria, né? Aquela situação que, humanamente falando, não há possibilidade de se resolver. Ou perigo. Você está correndo risco de vida por causa de uma doença, risco de vida por causa de ameaças. Você está em perigo em alguma situação, ou espada, né? Como ele fala aqui, né? Espada era a arma do passado, né? Ou seja, há alguma ameaça contra você? Olha, Paulo está dizendo o seguinte, olha, porque nós estamos em Cristo, nós somos entregues todo dia, o dia todo, como ovelhas para o matadouro, como ele fala aqui no versículo de número 36. Então, estamos nesse mundo e esse mundo é um mundo onde há muitos problemas, mas olha a bênção de Deus, a revelação em todas estas coisas. Nós somos mais que vencedores. Ele diz assim, ó, nós não somos apenas vencedores, não. Ele não diz que nós somos campeões, vitoriosos, não. Ele usa uma palavrinha antes, mais do que isso. Nós somos mais do que vencedores, mais do que campeões, mais do que vitoriosos. A nossa vitória é muito maior do que a gente pensa. E aí logo vem o raciocínio humano, né? Querendo contradizer essas palavras, porque muitas vezes você ouve essa palavra, somos mais que vencedores, mas aí você olha ao seu redor e não vê essa vitória, você só vê derrota, você só vê coisas ruins acontecendo, de repente você só vê coisas que te chateiam, parece que Deus nem está olhando para você, mas gente, escuta o que eu vou te falar, isso é só aparência. Deus está olhando sim para você e está dizendo para você, olha, confia na minha palavra que diz que você é mais que vencedor, porque é desse modo que você vai reverter esse quadro. E o apóstolo Paulo, numa outra passagem, ele também ensina que nós não podemos viver por vista. Ou seja, eu sei que há algo trabalhoso ao meu redor, há situações difíceis, mas eu não posso considerar isso. Eu não posso valorizar isso. Eu tenho que valorizar o que Deus está me dizendo. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Gente, a nova criação é mais que vencedora. A grande questão é, você concorda com essa palavra? Você aceita essa palavra? Ou você simplesmente escuta essa palavra, mas quando você olha as dificuldades ao seu redor, você senta e chora. Você desanima. Você diz até que não vai mais para a igreja. Ou diz que não vai nem orar mais. Você simplesmente se entrega. O que você faz? Porque é nessa hora que a gente prova a nossa fé na palavra de Deus. Lembra no comecinho do vídeo que eu falei? Não é ter fé que Deus existe apenas, mas ter fé no que Ele fala. Mas eu tenho fé no que Ele fala. Então, por que você desanima quando você vê problemas ao seu redor? Se a palavra de Deus, ou seja, se aquilo que Ele fala está dizendo que você é mais que vencedor. Ora, se nós somos mais que vencedores e nós consideramos essa palavra
e nós cremos nessa palavra diante dos problemas. A gente tem que ter uma atitude de vitória. Glória a Deus, sou mais que vencedor. Esse demônio não vai me vencer, porque ele já foi derrotado e eu piso nele em nome de Jesus. Essa doença não vai me vencer, porque o meu Deus é aquele que me sara. Glória a Deus. Gente, nós temos que enfrentar as situações difíceis, tá? Mas enfrentar dessa maneira, com confiança nessa palavra, enfrentar na certeza que a vitória já é nossa, entendeu? Porque tem gente que até tenta lutar, mas já luta pensando na derrota. Eu vou reagir, mas e se não der certo? Quer dizer, quando a pessoa pensa, e se não der certo? Quer dizer que ela já está duvidando. Lembra de novo no que eu disse no comecinho? A pessoa que duvida não recebe nada de Deus. É como a onda do mar. Uma hora está aqui na frente, outra hora está lá para trás. Vai e vem, o dia todo. Quer dizer, uma hora está firme na fé, outra hora está fraco na fé. Outra hora fala que vai vencer, outra hora fala que não aguenta mais, outra hora fala que Deus é por ela, outra hora fala que Deus se esqueceu dela. Quer dizer, uma pessoa assim, ela passa a vida inteira marcando um passo e não vai a lugar nenhum. Ela marca passo a vida inteira ouvindo as promessas de Deus, mas nunca experimentando. Por quê? Porque não assimila essa palavra. Pastor, mas as pessoas falam que eu não valho nada, as pessoas não me dão valor. Olha, deixa as pessoas de lado, você não tem que se preocupar com a opinião das pessoas. Aliás, se você fosse se preocupar ou viver de acordo com o que as pessoas pensam a seu respeito, você está lascado. Não faça isso não. A opinião que vale é a opinião de Deus a nosso favor. É isso que Ele quer que a gente faça, que nós levemos em conta o que Ele diz. Ele está dizendo, em todas estas coisas somos mais que vencedores, e aí Ele dá um motivo, por meio daquele que nos amou. Ou seja, quem é que nos amou a ponto de entregar a própria vida numa cruz? Quem é que nos amou a ponto de derramar o seu próprio sangue por nós? Quem é que nos amou a ponto de ir para a cruz e morrer, descer até o inferno por nossa causa, para trocar de lugar com a gente, sofrer tanto como sofreu? É o Senhor Jesus, não é? O meu Senhor, o teu Senhor também. Aquele que eu aceitei um dia na minha vida, aquele que você aceitou. E sabe por quê? Que por causa dele temos vitória? Porque ele ressuscitou. Ele venceu até a morte e ele está em nós. Então, se ele é uma pessoa que venceu até a morte e está em nós, qualquer coisa nós podemos vencer. Amém? Diga para si mesmo, mas é para falar, não é para pensar, tá bom? Você vai dizer? Então diga aí, em nome do Senhor Jesus, eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora? Pegue um copo com água, se você quiser, pegue o seu copo com água, coloque aí, no final a gente consagra e abençoa, tá? Aí você bebe pela fé. Não quer colocar água? Não tem problema algum, fique em paz, faz na sua fé. Ok? Oremos ao nosso Deus e Pai, mas oremos como mais que vencedores, tá? Pai Celeste e Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Senhor, eu te faço uma pergunta. O que seria de nós, ou o que teria sido de nós, se não tivéssemos ouvido falar da Tua palavra e se não tivéssemos aceitado a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas? Onde estaríamos hoje, Senhor? Pois eu digo sim, Senhor. Muitos de nós já estaria queimando no inferno. E muitos de nós, outros tantos de nós, estaríamos nessa terra sofrendo barbaramente, mas graças à Tua santa misericórdia, Pai, estamos aqui em pé, vencendo, batalhando nesta terra, mas vencendo em todas as coisas. Obrigado, Pai, porque em todas as coisas somos mais que vencedores, porque o Senhor prometeu que é assim que nós cremos, é assim que nós falamos e nós declaramos a Tua palavra. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Pai, essa pessoa que ora comigo agora, que está passando por uma situação de saúde, uma situação ruim de saúde, ela está enferma, Pai. Essa pessoa que está doente, pois ela é mais que vencedora sobre essa doença. E eu repreendo essa enfermidade em nome do Senhor Jesus. Pai, essa pessoa que está passando por uma perseguição espiritual de homens e de demônios, pois ela é mais que vencedora sobre essas circunstâncias, Pai. Eu te peço, meu Deus, confirma essa palavra na vida dessa pessoa, que ela é mais que vencedora. Levanta essa pessoa, Pai. Eu te peço, meu Deus, abençoa o casamento deste homem, o casamento desta mulher, essas pessoas que pedem pela sua vida conjugal, meu Pai.
Entra com a vitória agora, que esse demônio de separação, de traição, de adultério, esse espírito imundo que causa tanta briga entre esse casal, pois que ele caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque esse casal é mais que vencedor em Cristo que os fortalece. Pai, ajuda esse jovem, Pai, a ter o seu emprego, o seu primeiro trabalho. Essa mãe que ora pelo filho, Pai, o filho que não consegue arrumar um emprego, mas o Senhor diz na tua palavra que o Senhor escuta a oração de um justo. Então essa mãe que é do Senhor, essa mãe que aceitou Jesus, ela pede em favor do filho. Pai, responde por causa dela, abençoando o filho que precisa de um trabalho. Abre uma porta de trabalho para ele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Para o marido também, para a esposa também, para os irmãos também, meu Pai, abençoa todos. E finalizando, meu Senhor, esta oração, te peço, abençoa esse copo com água, coloca nele a tua unção e o teu poder, e pela fé recebemos esta água consagrada, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, beba da água se você colocou, medita nessa palavra e diante de qualquer problema, diga, eu sou mais que vencedor, porque Deus falou, eu sou. Às vezes você pode até falar assim, pastor, mas eu não me sinto mais que vencedor. Puxa, eu me vejo tão fracassado em tantas coisas. Filho, você só vai ver essa situação mudar a hora que você começar a concordar com Deus. A hora que você começar a concordar com a palavra e a declarar a palavra, aí essa palavra, porque tem poder em si mesma, começa a se manifestar na sua vida. Enquanto você continuar confessando o fracasso, as suas falhas, que não consegue, que não tem jeito, é isso que vai estar acontecendo. Mas a hora que você parar de falar esse monte de coisa que não pertence a Deus aí e começar a dizer, mesmo que tudo pareça perdido, mas você começa a falar, começa e não para mais. Sou mais que vencedor em todas as coisas, sou mais que vencedor em todas as coisas. Aí essa palavra, porque é de Deus, começa a operar em seu favor e aí você começa a conquistar coisas que você antes, você jamais imaginaria que você pudesse conquistar. Tá bom? Pensa sobre isso, pratica essa palavra, beba da água se você colocou e até o próximo vídeo.